Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje uma aula especialíssima sobre alguns dos melhores espumantes do mundo. Inclusive, eu vou degustar com vocês e eu já vou servir para a gente provar esse espumante já logo no começo. Eu acabei de abrir ele e servi um pouquinho aqui. O espumante tá, vocês estão vendo que ele tá inclusive geladinho, porque eu tenho um balde com gelo, eu vou colocar ele aqui mais uma dose, um pouquinho, ó, vocês podem ver a perlagem, já vou dar uma limpadinha aqui para vocês verem com mais atenção. Vou deixar ele aqui, ó, lacradinho para vocês verem, né, para ele não perder a pressão, botar um pouquinho mais para trás. Eu até coloquei, eu vou deixar ele aumentar um pouquinho a temperatura. E tem uma outra taça aqui, né? Eu tenho a taça de espumante aqui da BS, que eu tô usando, que é a taça oficial, inclusive, do espumante brasileiro, né? Formatinho tulipa. E eu também peguei uma taça de vinho branco, porque se é um espumante, esse é um cremant que tem um pouco mais de notas alcoólicas, um pouco mais de características sensoriais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou provar esse vinho aqui nessa taça, porque essa taça é muito boa pra gente conseguir ver perlagem, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha as borbulhinhas, olha que lindas, né? Olha que coisa linda, né? As borbulhinhas se desprendendo aqui, olha. Bem pequenininha, quantidade de borbulhas bem interessantes. A gente já consegue ver a cor, né? A gente já vê que ele tem essa corzinha aqui. Primeiro é bastante límpido, bastante, ó, quantidade de perlagem. Então, bastante borbulha se desprendendo. Tem essa coloração amarelo, que é um amarelo palha, um pouquinho mais intenso, né? Uma intensidade chegando em média para um espumante. Mas o que mais interessa pra gente sempre é nariz e boca. Então, levando ao nariz, a gente tem um misto de informações aqui bem interessantes entre aromas de fruta e um aroma de uma fruta mais madura, um aroma que lembra uma carambola, um aroma que lembra um pêssego maduro, mas também tem as notas autolíticas, as notas de autólise. O que são as notas de autólise? São as notas do processo de Surly, de autólise, que lembra, que é muito secundário, né? E lembra muito essas notas de pão, de torrefação, de massa de pão, que é bem característico de bons cremãs. E a intensidade dele é uma intensidade média para média mais, e a complexidade dele também é uma complexidade super interessante, porque não é só a intensidade de aromas, mas a quantidade de diferentes aromas que aparecem, né? Diferença de intensidade para complexidade. Aqui a gente tem um vinho, né? Espumante é vinho. Então, aqui a gente tem um vinho que tem uma intensidade média para média mais, e para espumante a gente já pode classificar tranquilamente como média mais, e uma complexidade bem interessante. Sabe aquele vinho que dá vontade de provar, né? Coloca no nariz esse caráter de fruta, esse caráter autolítico. Ele tem um toquezinho de mel também, que traz um pouco mais de complexidade. Então é gostoso. E essas notas de frutas maduras são... Sabe aquela fruta que a gente é apetitosa, né? Que a gente gosta de comer porque ela é saborosa, enfim. Quem tá perguntando tá aqui, ó. Eu tô provando com vocês hoje um cremant de Alsácia, a gente já vai entender, falar sobre a denominação e tudo mais. Mas é o que a gente tá provando hoje. E eu já comecei provando porque eu quero que daqui a pouco ele ganhe um pouco de temperatura, porque daí eu vou servir ele numa taça maior para aproveitar um pouco mais do perfil aromático dele. Quando a gente usa uma taça tulipa, a gente aproveita, a gente serve em doses menores, né, uma taça de espumante, aproveita mais a perlagem, mas com um bocal um pouquinho menor, né, a borda da taça um pouquinho menor. Então, quando a gente vai consumir ele, o nariz acaba ficando para fora. Ó. Essa, como ela é uma tulipa, o nariz consegue ficar um pouco para dentro, então absorver um pouco dessa informação sensorial. Mas, claro, quando a gente tem uma taça de vinho branco, ela é muito mais ampla, né? A região de Champagne defende muito usar a taça de vinho branco para os vinhos de Champagne. Então, eu vou depois botar ali para pegar esse perfil aromático um pouco mais amplo. Certo? Errado? Bom, aí cada um vai escolher a sua forma de melhor tomar os espumantes mais complexos. O que eu recomendo? Quando é um espumante mais complexo,
uma, uma taça de vinho branco vai ganhar muito no perfil aromático. Porque tu vai sentir melhor os aromas, né? Agora, tu perde um pouco em perlage. Com o champanhe, o grande destaque é a alta acidez. E aí a gente começa a entrar para cremã. Cremã também, de modo geral, tem uma acidez média a mais. Para muita. São vinhos com acidez mais destacada. Uma boa complexidade aromática. Então, bons cremãs mais complexos, vale a pena tomar na taça de vinho branco. Vai perder um pouco de perlage? Vai. Pode servir doses menores, mas vai ganhar muito no perfil aromático. E a gente sabe que a perlage, a borbulha, ela está integrada no líquido. Por isso que ela está se desprendendo. Ela vai aos poucos se desprendendo. Claro, você vai botar numa taça maior, você vai perder um pouco dessa borbulha, mas você vai ganhar muito no perfil aromático, que eu considero positivo para vinhos espumantes mais complexos. E aqui, vamos colocar na boca? Hum. Primeiro, ele é seco, né? Ele tem esse... E essa acidez é bem nítida, assim, super bem definida, mas ele tem corpo. Para espumante é um corpo médio para médio mais. Ele tem essa perlagem boca se desprendendo muito bem, ele preenche muito bem a boca com essa perlagem, só que ela é muito agradável. E essa é a vantagem das borbulhas menorzinhas. Elas são mais agradáveis em boca, elas são menos agressivas. As borbulhas, quando elas são muito grossas, muito grandes, elas são mais agressivas. Então essa é a vantagem dos e bons espumantes, a borbulha é menor. Isso também parte do processo de qualidade de elaboração, tempo de autólise e tudo mais. Em boca, acidez é uma acidez média a mais e tem uma complexidade de aromas em boca ainda mais pronunciada do que em nariz. Essa nota muito de fruta madura, essa nota de mel fica mais evidente, essa nota de mel de campo, né? Aquele mel mais floral, aquele mel, um toque mais própolis. Essa nota de novo, né? Muito de uma carambola madura, muito de um pêssego maduro, que no nariz também aparece. Em boca, a nota essa nota secundária de autólise aparece super bem também. Mas em nariz ainda fica mais evidente. Hum. E a persistência de sabor. Eu acho que é outro ponto importante desse espumante. Ele fica com sabor em boca bem mais tempo. Né? Bem mais tempo. E isso é super agradável. Então, quando a gente coloca numa taça de vinho branco, a ideia é ter amplitude de aromas, mas, né, se desprendendo mais. E em boca, também é outro ponto importante, porque a gente quer que esse sabor perdure, né? Então a gente tá falando de um espumante aqui, nível de qualidade muito bom e entregando bem. E acho que essa é uma das grandes vantagens de cremant. Uma das grandes vantagens de cremant é entregar essa complexidade que a gente muitas vezes busca nos espumantes, de ter o aroma primário, ter o aroma secundário, principalmente da autólise, mas não ser tão caro, porque a gente sabe que o processo de elaboração torna os vinhos mais caros. A gente sabe que champanhe é caro pelo processo de elaboração. O que eu estou provando com vocês? É um espumante de um produtor chamado, né? E assim, é muito legal. Deixa eu passar um paninho aqui para secar ele um pouquinho. Henri Kiefer. Ele é um Blanc de Blancs. Então, ou seja, o que está dizendo aqui? Blanc de Blancs, ou seja, um branco de uvas brancas. Ele é feito com duas uvas brancas. Ele é feito com Pinot Blanc e com a Auxerrois. E a Auxerrois, ela é uma uva que ela é um pouco mais... Ela traz a nota da fruta mais evidente, né? Ela traz um pouco mais de peso. A Pinot Blanc, ela é um pouco mais ampla, né? Então traz um pouco mais de profundidade. Aqui eu acho que o espumante está entregando super bem. E gostoso, bem gostoso. É um produtor importante, né? Da Alsácia. E uma das grandes vantagens, a gente vai ver, vamos ver o teor de álcool dele, porque ele tem um peso interessante em boca, ó, 12%. E a Alsácia, e aí a gente já começa a separar um pouco, e eu vou colocar esse espumante de novo no meu baldezinho aqui, porque ele vai começar a ficar quente, aí depois eu tiro do baldezinho pra gente dar mais uma olhada. E eu acho que, acho não, né? Eu acredito
que quando a gente fala hoje de espumantes, principalmente velho mundo, com essas notas alcoólicas, com essas notas de frutas, com essas notas mais complexas, que não seja tão caro, que não seja tão caro, eu acho que é a grande busca. Quando a gente quer, claro, vinhos do velho mundo. A gente tem bons espumantes no novo mundo, o Brasil é um grande produtor de espumantes de alta qualidade, mas o Brasil tem uma questão, que os espumantes brasileiros, isso não é nenhum demérito, é um perfil de produção nossa no Brasil. Brasil, gente, ninguém tem custo-benefício melhor de vinho espumante no Brasil que o próprio produtor brasileiro, os vinhos nacionais. Mas a gente sabe que os espumantes nacionais, eles são espumantes que eles têm menos a nota alcoólica presente. Tem muito mais a nota da fruta presente. Tem gente que gosta dessa nota alcoólica mais evidente. Não é que não tenham nos nossos espumantes, tem, mas não é a nota alcoólica mais destacada. Cremant consegue isso muito bem, assim como champanhe. Só não é, né? A gente tem, claro, diferentes regiões, diferentes perfis, que é o que a gente vai começar a estudar. E a gente tem mais opções de preço também, que eu acho que é outra grande vantagem de Cremant. Preço. E aí, claro, de acordo com o lugar, diferentes perfis. Mas para a gente entender isso, vamos entender que Cremant, e aí a gente já começa a organizar as nossas ideias sobre Cremant. Cremant são... Cremant, porque poderia chamar de cremants, né? Então, plural. O que são? Cremant são espumantes franceses feitos do método tradicional. O método tradicional a gente já vai rever daqui a pouco, certo? Que é segunda fermentação em garrafa. Ou método que antigamente a gente chamava de champenoise, mas método é o mesmo método, só que champenoise é um nome, é uma marca de champanhe. Marca por quê? Porque eles defendem, eles protegeram esse nome para o método. Então o mundo não pode mais, fora de champanhe, não pode mais dizer que o método é champenoise. Por mais que seja, tem que dar outro nome para o método. Porque só quem pode usar o nome champanhe para o espumante é a região de Champagne, e só quem pode usar o nome método champenoise ou champenoise é a região de Champagne. O que o mundo fez? O mundo aceitou isso, né? Então tá, ok, Champagne é uma região, só que o vinho feito naquela região chama de Champagne, só os vinhos feitos naquela região de Champagne pode chamar o método champenoise. Então o mundo todo, e fora de Champagne, vai chamar de método, vai dar outro nome para esse método, que é a segunda fermentação em garrafa. A gente já vai olhar. O Brasil chama de método tradicional, né? O Brasil tem alguns nomes que a gente diz, o mundo, né? Mas método tradicional é o mais comum e é como os franceses chamam fora de Champagne. Método tradicional, segunda fermentação em garrafa. Então, Cremant são espumantes franceses feitos pelo método tradicional, segunda fermentação em garrafa. E outra vantagem de Cremant é que Cremant é feito em várias regiões da França. E, de acordo com a região, vai ter a regra que vai mudar um pouquinho, mas principalmente dois pontos bem relevantes, de acordo com a região. É a influência de terroir, ou seja, vamos pensar, Alsácia. Alsácia é uma região um pouco mais quente, ela tem uma continentalidade um pouco maior, principalmente no período de amadurecimento. Né? Por mais que o inverno seja frio, o verão, o período de amadurecimento é quente. As uvas aqui ganham um pouco mais de peso, ganham um pouco mais de corpo. E isso se expressa também nos seus espumantes. Quando a gente fala, por exemplo, do Vale do Loire, o Vale do Loire é um pouco menos continental, principalmente no centro, na parte central ali, né, de Anjou-Saumur, Touraine, que é onde se desenvolve a maior parte das uvas que são usadas para o crema do Loire. Então vai ter um perfil diferente, normalmente uma acidez maior, um toque um pouco mais cítrico. Então a gente tem aí diferentes perfis, tá? E eu vi vocês perguntando sobre essa questão, tá, mas então Cremant é melhor que outros espumantes? Não, gente, não é melhor, são diferentes. O que a gente tem que comparar? Tu vai querer comparar champanhe, e muita gente usa, né? Muita gente usa esse termo. Vai querer comparar champanhe com outros espumantes no mundo? Não, tem que comparar champanhe com champanhe.
Por mais que a gente possa dizer citação, eu vou comparar Cremant com champanhe, não é o melhor, tá? A gente está usando para ficar um pouco mais lúdico, porque são regiões diferentes. Comparar champanhe com o espumante brasileiro, mesmo comparar Cremant com o espumante brasileiro, não é o melhor caminho. Dizer que são melhores ou são piores. Vão ser diferentes de acordo com o seu contexto de terroir, com seus métodos de elaboração. Cremant é uma boa alternativa. É uma boa alternativa para champanhe. E diferentes, claro, diferentes lugares e diferentes estilos. Isso também quer dizer que que nós vamos ter uma diversidade maior de estilos quando nós falamos de Cremant. E são franceses, com raras exceções, a gente vai ver, né? Por exemplo, o Cremant de Luxemburgo. Mas pontos de partida para organizar a ideia de Cremant. Então, Cremant são espumantes franceses feitos em áreas específicas, dentro de apelações específicas ou de áreas específicas, porque o Cremant ele vai virar uma apelação específica dentro de cada área. Com suas regras, mas de modo geral, método tradicional, segundo a fermentação em garrafa, e com exigências, que normalmente aí vai a partir de 9 meses de autólise. E aonde a gente vai ter na França, Cremant? A gente vai ter no Loire, a gente vai ter em Borgonha, na Borgonha, a gente vai ter na Alsácia, vamos ter no Jura, no Savoie ou no Savoy, a gente vai ter no Vale do Rhône, Cremant de Die, a gente vai ter o Cremant de Limours e a gente vai ter o Cremant de Bordeaux. Então a gente está falando aqui de 8 áreas de Cremant dentro da França. E a gente tem também Cremant fora da França. Por mais que os volumes sejam menores, a gente vai ver que aqui em Luxemburgo, que é um país que fica ali, né, bem entre a Alemanha e a França, também vai ter um Cremant sendo produzido aqui em Luxemburgo, mas a gente fala um pouquinho mais para frente. Hoje, o grande destaque, a grande referência, ou seja, fora da França é exceção. Fora da França é exceção. Alguns lugares do mundo pode chamar os seus espumantes de Cremant, até pode, assim como alguns lugares do mundo chamam os seus espumantes de champanhe. Mas não é o correto. Cremant são áreas específicas dentro da França, mais Luxemburgo, para produzir vinhos espumantes método tradicional. Cada região vão ter as suas uvas. E quais são as uvas que são utilizadas dentro das regiões para fazer Cremant? São as uvas da região. Então, são uvas específicas do lugar. Então, essa já é um bom caminho para a gente aí. São uvas específicas do lugar, daquela região. Certo? Mas se a gente olhar, e aí é interessante isso, né? Essas regiões todas, o maior destaque delas não é o vinho espumante. Você já pararam para pensar? O maior destaque delas não é vinho espumante. Já pegaram a citação? Olha, vamos pegar aqui Alsácia. Famosa pelos seus vinhos brancos mais pesados, mais intensos. Borgonha, famosa pelos seus vinhos Chardonnay e Pinot Noir. Bordeaux, famoso pelos seus vinhos tintos, vinhos doces. O Vale do Loire, famoso pelos seus vinhos tintos, né? No Vale do Rhône, famoso pelos seus vinhos tintos. Rhône Norte, né? Syrah, Rhône Sul, Corte, né? Com a Grenache e tudo mais. O Vale do Loire, famoso por diferentes estilos de vinhos, mas o maior destaque ainda por Chenin, né? A gente vai ter a Sauvignon Blanc, a gente vai ter a Melon Blanc, né? E alguma coisa a gente vai ter de vinhos tintos com a Cabernet Franc. São regiões que são muito destacadas por outros estilos de vinho. E Cremant sempre fica um pouco aquém do maior destaque que poderia ter, porque essas regiões são regiões muito famosas por outros estilos. Então, Cremant passa por 2 grandes desafios. Primeiro,
as regiões onde eles estão sendo produzidos são regiões muito famosas por outros vinhos, por outros estilos. Muito famosos. O que acontece, né? O que acontece? Vamos pensar. Qual é o maior destaque de vinhos espumantes da França? É champanhe. Não só da França, do mundo, né? Do mundo inteiro. Então, Cremant paga um preço de não ser os espumantes mais destacados da França, que são champanhe. Pelas regiões onde eles estão sendo produzidos, sendo elaborados, também não é o maior destaque dos vinhos espumantes. São outros estilos de vinho. Então, Cremant sempre fica aquém do maior protagonismo. Mas, por isso que o preço não é tão caro quanto champanhe. Porque não tem o protagonismo de champanhe, mas pode ser tão bom quanto. E para alinhar, depois a gente dá uma olhada nas diferenças de cada um deles, mas para alinhar são então espumantes franceses, método tradicional, feito em regiões tradicionais francesas e que precisam ter no mínimo 9 meses, tem algumas que a regra é um pouco mais exigente, a gente já vai ver, mas no mínimo 9 meses de autólise, as colheitas têm que ser manual, e aí começa a ter regras mais rígidas de acordo com o lugar. E aí vocês devem estar perguntando, tá, mas qual é o estilo desses espumantes? São espumantes doces, são secos, são, né? Eu acho que o primeiro pensamento é estilos. E eu vou dizer para vocês que os estilos, primeiro, são espumantes. Né? Ponto. Cremant é espumante. Então, são espumantes. Agora, dentro dos estilos de espumantes, qual é o maior destaque para Cremant? São espumantes normalmente que vão transitar entre esses espumantes de mais estrutura, mais cremosos, até espumantes mais intensos e complexos. Todo Cremant é intenso e complexo? Não. Não, não. Mas, como já vem de método tradicional, autólise mínima aí de vários meses, de regiões tradicionais, ou seja, de uvas com uma qualidade um pouco mais alta, o que acaba acontecendo com o Cremant? Acaba tendo uma régua de qualidade um pouco mais alta, porque a França, e aí fora das áreas das apelações de Cremant, o que acaba acontecendo? Muitos dos espumantes fora das apelações de Cremant são espumantes muito mais baratos. E aí eu vi alguém perguntando, o Ira tava perguntando, né? Ah, tá, mas então Cremant seria uma versão mais popular. Não, aí é que tá, não é uma versão mais popular, porque tem os espumantes, os Moussus, Petlin, enfim, né? Que são mais populares que Cremant. A régua de Cremant é uma régua mais alta para espumante. Ah, tá, tudo bem. Vocês vão dizer, tá, mas todo Cremant tem alta qualidade? Não, mas é uma régua um pouco mais alta para qualidade. Então não são populares, eles são alternativas interessantes a champanhe porque são menos caros. Barato não tem, né? Porque vinho no Brasil não é barato. Mas a régua é uma régua mais alta para quem quer espumantes mais complexos. Então esses espumantes com um pouco mais de estrutura e com um pouco mais de complexidade. Por isso que é legal quando a gente entrar agora um pouco nas apelações em si, né? A gente vai ver que vai transitar um pouco o perfil dos vinhos. E se eles são métodos feitos em método tradicional, então em Cremant é obrigatório isso, o que a gente está falando? E aqui é um ponto interessante, porque aqui a gente já começa a ter um diferenciador dos estilos de Cremant. O que é um método tradicional? Vou passar rápido só para a gente relembrar. O método tradicional, e aí a gente sabe que espumante ele passa por 2 fermentações em 2 métodos. E o que é o espumante, né? O espumante nada mais é do que um vinho que vai reter o gás carbônico para que tenha essa característica do gás carbônico presente no produto. Os espumantes mais tradicionais do mundo, mais conhecidos, mais famosos, eles passam por 2 fermentações. Faz uma primeira fermentação, colhe a uva. Essas uvas vão ser desengaçadas, vão passar por uma primeira fermentação e eles vão fazer o que eles chamam de vinho base.
E aqui um ponto importante, tá, gente? Quando colhe a uva para espumante, se colhe mais cedo, mas as uvas já estão maduras. Mas o que se quer? Se quer um vinho base que tenha uma acidez alta, não necessariamente um vinho base que seja muito complexo. Se colhe mais cedo, mas a uva já está madura. Então vai se vinificar normalmente separado cada uva e vai fazer e a gente vai ter, né? Os produtores vão ter vários vinhos base. Eles vão misturar esses vinhos base. Eles vão adicionar um licor com levedura e com um pouco mais, né, de açúcar para fazer uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação é a fermentação que vai reter o gás carbônico. Vai segurar o gás carbônico. Essa segunda fermentação pode acontecer tanto em tanques pressurizados quanto em garrafa. Quando acontece a segunda fermentação em garrafa, é o que a gente chama de método tradicional. Tem vantagens e desvantagens, mas o método tradicional, de modo geral, o que facilita? O método tradicional, como é feito em garrafa, que é a mesma garrafa que vai ser depois literalmente rotulada e colocada para venda, na sua grande maioria, tem exceções? Tem. Mas sua grande maioria, a fermentação no método tradicional, ou seja, a segunda fermentação que acontece na garrafa, é a garrafa que vai para o mercado. Então, não tem necessariamente tanta pressa para tirar o espumante da garrafa, porque ele já está na garrafa que ele vai para o mercado. Quando tem a segunda fermentação em tanque pressurizado, que é o chamado método Charmat, ou método Martinotti, ou segunda fermentação em tanque, tem vários nomes. Qual é a questão? É a questão que tu tem que tirar rápido do tanque para liberar o tanque para vir outro lote de espumante. Com a segunda fermentação em garrafa, os espumantes ficam o tempo que o produtor quiser na garrafa. E ficam é o seguinte, porque na segunda fermentação, aquelas leveduras que fizeram a segunda fermentação e que geraram as borbulhas e que foram retidas no líquido, aquelas leveduras elas estão ali dentro mortas e se decompondo. E esse processo de decomposição das leveduras é que vai agregar mais complexidade e características para os espumantes. Características diferentes das características que a gente chama de primárias, são aquelas características que vêm das uvas. Aqui a gente está falando já de características das leveduras que podem agregar mais complexidade, mais peso, mais untuosidade, que são os que a gente chama das características secundárias, as características das leveduras. Como não precisa liberar o tanque, a segunda fermentação está acontecendo na própria garrafa, o produtor vai dizer quanto tempo ele vai deixar. E Cremant já parte de uma régua, de modo geral, de 9 meses mínimo desse processo que a gente chama de autólise. Autólise é essa decomposição das leveduras trazendo características para o líquido. E quando essas leveduras se decompõem, elas passam, né? Elas têm monoproteínas, proteínas, outras características que vai deixando o líquido mais intenso, mais complexo. Então, essas notas que a gente sente quando a gente pega uma taça, né? A gente pega uma taça e começa a sentir aquelas características de aroma de pão, tosta de pão, aromas de fermento, aromas de panificação, às vezes aroma de brioche, às vezes aroma de biscoito, biscoito de manteiga. São todos aromas do processo de autólise. A autólise é o processo que vai ter das leveduras após a segunda fermentação, passando características para os vinhos. E isso que é legal. E aí, mas assim, são métodos que não são métodos baratos, mas são métodos que eles entregam mais características porque vão deixando os espumantes mais amplos, né, com mais intensidade. Eu falei para vocês, né, que eu ia provar. Eu provei agora no começo da aula o espumante, que é, eu tô provando um Cremant com vocês, Cremant de Alsace, um produtor chamado Henri Kiefer, que eu servi e a gente tomou na taça Tulipinha, que é a taça oficial do espumante brasileiro. E que eu falei para vocês que eu ia servir também numa taça de vinho branco. Por quê? Porque na taça de vinho branco, o que a gente ganha? A gente vai perder um pouco mais da perlage,
A gente vai perder um pouco mais da borbulha, né? Deixa eu lacrar aqui, para não perder a borbulha do meu espumante. A gente vai perder um pouco mais da borbulha, mas a gente vai ganhar um pouco mais em notas complexas, em aromas, né? Principalmente em aromas, para vocês verem. Então, claro, quando a gente serve numa taça de vinho branco e espumantes aí, o que eu recomendo para você? Se for espumantes com uma complexidade aromática maior, a taça de vinho branco faz todo sentido, mais amplos, porque a gente vê, ó, eu perco perlage, né? A gente vai perder borbulha, mas eu vou ganhar amplitude de aromas, né? Então, assim, o vinho fica muito... Nossa, assim, comparação é absurda, né? A quantidade de informações que a gente consegue buscar agora, aromaticamente falando, nesse vinho servido na taça de vinho branco, é absurda. E olha, esse aqui eu servi agora. Eu servi no começo da aula na taça tulipinha, né? Que tem um bocal muito menor, uma oxigenação muito menor. E a gente sente o perfil aromático dele se desprendendo bem. Agora, quando a gente coloca na taça do vinho branco, deixa eu voltar para essa câmera que fica melhor para vocês. Quando a gente bota na taça do vinho branco, que ela é muito mais ampla, o perfil aromático, mesmo sem agitar a taça, fica muito mais amplo. E essas notas alcoólicas, esse processo de autólise, ou seja, dessa decomposição das leveduras pós segunda fermentação, é que vai agregando mais características para o vinho. E quanto mais tempo, claro que isso sempre depende da qualidade também da uva, para a uva ter qualidade para aguentar mais tempo, para ter essas notas primárias também, junto com as notas secundárias. Mas quanto mais tempo de autólise, normalmente mais complexo vai ficando o espumante. E aqui, esse espumante que eu estou provando com vocês, ele é um espumante que ele tem uma amplitude de aromas e sabores, né? Quando eu coloco na taça, esse perfil de aroma fica muito mais amplo. Muito mais esse caráter da nota, das frutas maduras, mas principalmente da nota secundária. Lembra que a gente já sentia na taça, né, na taça tulipa, a gente já sentia, né, essas notas secundárias bem evidentes. Vamos colocar na boca? Em boca, ele tem um pouco mais de peso, né? Tem um pouco mais de persistência em boca. E em boca ele aparece ainda bastante o primário, nessa nota da fruta madura, junto com a nota secundária. No nariz, aparece o primário, mas principalmente secundários de notas alcoólicas. E isso que é legal, né? A gente tem um perfil de vinho mesmo, o mesmo produto, servido em taças diferentes, o perfil dele muda. Vou dizer para vocês assim, ok, eu acho que ele fica muito mais gastronômico servido aqui, porque fica mais amplo de aromas, né? E aí, claro, a perlagem. Aí minha dica para vocês é quando servir em taça de vinho branco, sirvam em doses menores e vão tomando aos poucos, porque tu ainda aproveita uma boa parte da perlagem. Porque aqui ainda tem perlagem, ó. A perlagem, a borbulha, ela fica presa no líquido e vai se desprendendo devagarinho. O processo de autólise também ajuda em a gente ter uma perlagem menor, uma borbulha menor. E borbulhas menores são mais agradáveis em boca. Aqui, então, esse espumante, esse cremã, que é um cremã de Alsácia. Ele é extra brut, que é o mais seco dessa apelação. E tem peso. E assim, quanto menos açúcar residual, gente, isso é um ponto importante, tá? Não é que se tiver mais açúcar residual seja ruim, mas quanto menos açúcar residual, mais exige qualidade do espumante. Esse produto é quem importa para o Brasil, esse produtor é a VM Vinhos. Eles têm um trabalho muito bacana aqui no Brasil. Bem legal o trabalho deles. E eles estão fazendo um foco bem grande, assim, em pequenos produtores, em produtos de alta qualidade. Claro, esse produtor ele tem um preço um pouco mais alto, mas ainda é menos do que champanhe, que essa é uma das grandes vantagens de crema. É um produtor de alta qualidade que tem um produto com, né, uma régua mais alta. E aquilo que a gente falou, né? Champanhe, normalmente champanhe parte do dobro de um cremã de alta qualidade. Né? Normalmente. Não é absoluto. Né? Bom, depois a gente volta para provar mais esses vinhos, mas olha que interessante, né? Que nos dá recurso. E essa é uma vantagem também de cremã. Cremã ele é um vinho que ele tem amplitudes maiores.
tem mais recurso. Sempre segundo, então, cremã, sempre segunda fermentação em garrafa. E no mínimo 9 meses. Tem algumas apelações que exigem até um pouco mais de tempo. Né? Tem apelações que exigem no mínimo 12. Tá? E outra coisa importante, todo cremã francês é obrigatoriamente uma apelação controlada. Tá no topo da pirâmide. Então, tanto as 8 apelações de cremã francesas são apelações de origens controladas. Não é apelação de origem controlada. Todas. Não se pode fazer cremã na França fora dessas áreas. E aí sim, cada área vai ter o seu nome específico, as suas regras específicas. Tá, deixa eu trazer algumas interações aqui com vocês, tá? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. A Carla falou que a Pinot Blanc é a outra uva desse vinho, do espumante que eu tô provando, sim. É o Auxerrois e a Pinot Blanc. É um corte 50-50. Vocês estão perguntando o que cada uma dessas uvas agrega. Bom, a Pinot Blanc, de modo geral, é uma uva que agrega um pouco mais de complexidade. É Alsácia. A gente sabe que a Pinot Blanc é uma uva nobre da Alsácia. O Auxerrois é uma uva que ela entra um pouco mais para trazer notas, principalmente de frutas um pouco mais cítricas, um toque um pouco mais frutado. Ela traz um pouco mais de peso. A Pinot Blanc traz um pouco mais de acidez, um pouco mais de amplitudes. Elas se dão muito bem. Muito bem. Aliás, o grande problema da Auxerrois é que ela não é uma uva nobre da Alsácia. Então, ela é muito utilizada para cremãs. Aliás, a maior parte dos cremãs franceses vem da Alsácia. A Alsácia tem um volume muito grande de cremãs. Né? A Alsácia produz quase 50% de todo o cremã da França. É uma região que produz muito espumantes. Vocês perguntaram sobre essa uva. Perguntando se essa uva é a mesma Malbec. Auxerrois. Não, não é a mesma Malbec, tá? Porque são duas, cuidado. A gente tem duas definições. Aqui é o Auxerrois Blanc, porque em alguns lugares a Malbec também tem o sinônimo de Auxerrois, mas não é a mesma uva. Aqui é uma uva alsaciana que ela é branca, tá? A Malbec é uma uva tinta, a gente sabe. Mas alguns lugares tem esse sinônimo. Aqui tem uma diferença, né? Aqui é o Auxerrois Blanc. E a Malbec, em alguns lugares, ela é conhecida como Auxerrois Gris. Não é a mesma uva, não é a mesma variedade. Quem tinha perguntado foi o Paulo, né? Se é a mesma Malbec. Não, não é. O Fernando, os franceses já pensaram em proteger o nome Cremant, prof? Mas nós não pensaram. Já é protegido. Cremant já é protegido. Cremant são apelações francesas. Quem usa fora da França está indo contra as regras francesas, contra as regras da comunidade europeia. Tá? Só regiões protegidas. O Ira tinha perguntado, pode-se dizer que Cremant seria uma versão mais popular em determinadas regiões da França? Não. Não dá para dizer que é mais popular. Cremant tem uma régua de qualidade alta, tá? São espumantes de alta qualidade, claro. Todo espumante, todo Cremant de alta qualidade? Não, tem alguns mais simples, mas as exigências das apelações é uma régua um pouco mais alta, tá? O Rafael Moura mandou um oi, que ele tá aqui. Rafael Moura, o diretor da VM Vinhos, né? Foi quem me vendeu o vinho. Abração, Rafa, seja bem-vindo. A Linda Liz perguntou, vinícolas menores sempre método tradicional. Então, se for Cremant, Linda Liz, é sempre método tradicional, tá? Não tem escolha. Tem que ser segunda fermentação em garrafa, método tradicional. O Carlos Pedro falou, entendo que o método tradicional é complexo, tem duas fermentações. Esse método se chama champenoise e champanhe pelo termo de denominação de origem. Sim, Carlos, a gente falou no começo da aula que somente a região de Champagne pode usar o nome champenoise para esse método. Fora de Champagne não pode usar, tem que chamar de outra coisa. Método tradicional mais conhecido. O Carlos falou de novo que procura métodos tradicionais nos espumantes brasileiros porque tem melhor qualidade e complexidade. Então, Carlos, não está... Esse entendimento, na verdade, é que se normalmente o método tradicional ele é um pouco mais complexo dos espumantes. Mas não é pelo método, é pelo tempo de autólise. Inclusive tem vários estudos e várias degustações às cegas que é onde se no método Charmat, segunda fermentação em tanque, deixar um tempo maior de autólise, o espumante desenvolve as notas complexas. O problema é que para ficar mais tempo em autólise, tu tranca um tanque pressurizado que precisa estar girando mais produto, então não fica muito tempo em autólise quando a gente fala de método Charmat, porque eles liberam o tanque. Então, se deixar um Charmat
Longo tempo em autólise vai ficar tão complexo quanto. Agora, claro, libera um tanto, então não é o método, mas o tempo de autólise. Isso é um ponto importante, né? Tempo de autólise. Então, claro, como fica mais tempo em autólise, os métodos tradicionais, segunda fermentação em garrafa, acaba ficando um pouco mais. O Rafael falou sobre cremant de Alsace e Vouvray no Loire. Tá, vamos falar um pouquinho, tá, Rafael? Tem diferença, tá? Vouvray tem seu espumante, tem a sua apelação de espumante. E o Loire, como um todo, né? O Vouvray tá dentro do Loire. São duas apelações de espumante diferentes, tá? Cremant de Loire é diferente do espumante de Vouvray. A Carla perguntando Pinot Blanc é outra que sou. Ah, tá. A gente já falou do corte. Tá, vamos lá. Vamos lá, a gente volta. Vocês podem trazendo mais perguntas aqui. Eu volto para responder para vocês. Vamos voltar para a gente passar um pouco mais sobre as áreas, né? Para a gente entender um pouco mais sobre as áreas em si. E um ponto importante é a gente entender que diferentes áreas da França vão ter características diferentes. Por quê? Porque vão ter, primeiro, influências diferentes. Vamos pegar aqui o Cremant do Loire. Cremant do Loire é feito na parte central aqui do Loire, que tem uma influência importante, né, do oceano, começa a ter um pouco menos de continentalidade, começa a ter um pouco mais de umidade, que é muito diferente, por exemplo, do Cremant da Alsácia. A Alsácia a gente sabe, tem a cadeia dos Vosges aqui, protege da chuva e da umidade, a Alsácia é bem mais quente, mais ensolarada, que é diferente do Cremant da Borgonha, que é muito diferente do Cremant de Bordeaux. Então, o Cremant também tem essa amplitude de informação. Olha que legal, né? Amplitude de informação, porque da onde ele vem, da onde está a apelação, vai seguir as uvas da apelação normalmente. Claro que todo Cremant é uma apelação própria dentro de regiões importantes, mas com as influências de terroir daquele lugar. Olha que legal. Vamos olhar esse mapa só de calor e radiação solar. Olha como difere. A gente sabe que, claro, quanto mais para o sul da França, maior a influência, né? Quanto mais para o sul, maior a influência mediterrânea. Quanto mais para o oeste, maior a influência marítima. Quanto mais norte, né? Vamos chamar assim, nordeste, né? Norte-leste da França, maior influência continental. Então, de acordo com o lugar aonde estão as apelações de Cremant, vai mudar muito o perfil do vinho. Muito. Porque vai usar regras, né? As regras vão mudar um pouquinho, mas principalmente porque a influência de terroir e as uvas vão mudar bastante. Primeira coisa para a gente saber é que tem sim Cremant fora de Champagne, fora da França, e que pode usar o nome como Cremant de Luxemburgo. Cremant de Luxemburgo, por mais que seja fora da França, e já está dentro, né? Luxemburgo é um país independente, mas está, né, bem na fronteira entre a França e a Alemanha. O que acaba acontecendo com Luxemburgo é que usa muito para os seus cremants as uvas alemãs. Então vai ter, né? Vai aparecer bastante a Riesling, que é uma uva que normalmente traz um pouco mais de complexidade. Vai usar outras uvas brancas que são mais comuns aqui. Vamos lá, também comuns Alsácia, mas vai mudar muito o perfil. De modo geral, as uvas têm que ser colhidas manualmente, tem que passar pela segunda fermentação em garrafa e tem que seguir as regras específicas de cada uma das apelações. O que acaba acontecendo? E aí a gente já entrando nos cremants, né? Vamos dar uma olhada nesses cremants. Primeiro, cremant de Alsácia. Alsácia, a gente sabe que é uma região que ela é cercada por uma cadeia montanhosa, a cadeia dos Vosges, que bloqueia boa parte da chuva, que bloqueia boa parte das nuvens, que não chegam até a Alsácia. E a gente sabe, então, que o verão na Alsácia é um verão mais quente, é um verão mais ensolarado, é um verão um pouquinho mais, né, aquecido como um todo, por mais que esteja no norte da França. Um grande destaque é essa quantidade de insolação que tem. O que acontece com as uvas aqui? As uvas vão ter um amadurecimento um pouco maior
vão ter um pouco mais de, normalmente, um pouco mais de caráter da fruta madura. Aliás, eu tô provando com vocês, né? O cremã que eu tô provando com vocês, ele é um cremã com caráter da fruta mais madura. Ele tem essa nota desse pêssego maduro, tem essa nota, mesmo essa nota floral que tem, é uma flor mais, né, aquela flor de chá, né, aquela flor de própolis, aquela flor que não é aquela flor fresca, mas essa nota de pêssego maduro, uma carambola madura, é um pouco mais evidente aqui, o que é bem, né, bem característico dos cremãs da Alsácia, porque tem um amadurecimento extra das uvas. Claro, com a nota autólica aqui, né? Essa nota autólica parecendo super bem. Quais são as uvas que vão ser usadas para o cremã da Alsácia? Primeiro, é método tradicional. No cremã de Alsácia, exige no mínimo 9 meses de Sturli, ou seja, 9 meses de autólise após a segunda fermentação. Tem uma peculiaridade que pode indicar o rótulo, qual é a variedade, desde que seja a uva 100% presentes naquele espumante. Ou seja, se fizer um espumante cremã de Alsácia 100% Pinot Blanc, pode escrever Pinot Blanc. E de modo geral, os cremãs não permitem. Então, essa é uma peculiaridade da Alsácia, assim como os vinhos tranquilos da Alsácia, quando é 100% de uma variedade, permite escrever. Tem tanto estilos brancos quanto estilos rosés. Nos rosés, né, ele já vai exigir Pinot Noir. E nos vinhos brancos, ou seja, nos espumants Blanc, ele vai entrar com as suas uvas mais clássicas, né? Pinot Blanc, Pinot Gris, a Riesling e atenção que Gewürztraminer, que é uma das 4 variedades nobres da Alsácia, não é permitida para cremã de Alsácia. Aí vai entrar a Chardonnay, que é permitida, a Pinot Noir e a Auxerrois. O Auxerrois é a uva que ela é muito utilizada porque ela é menos comum para vinhos brancos. Ela é menos comum nos vinhos varietais alsacianos. Porque os vinhos varietais alsacianos eles ficam muito centrados nesses vinhos com as variedades nobres. Pinot Blanc, a Pinot Gris, a Riesling, nos vinhos tintos a Pinot Noir. Então ela é uma uva que ela entra muito bem em cremã, porque traz um pouco mais de complexidade e a maioria dos cremãs de Alsácia, eles vão ser vinhos espumantes com Pinot Blanc e Auxerrois. O Auxerrois vai ser essa alternativa. Como ela é menos utilizada para vinhos tranquilos, ela aparece muito bem aí nos cortes. Ponto importante, é um espumante cremã mais produzido de toda a França. Ou seja, a cremã de Alsácia é amplamente produzido. Tem quase 50% de toda a produção dos cremã da França, ou seja, só essa região. Então é o que a gente mais encontra, porque tem um pouco mais de volume. Mas como é uma região mais quente, o que a gente espera? Mais peso, um pouco mais de intensidade, junto com essas notas de segunda fermentação, essas notas de fruta mais madura. Que é bem o que a gente encontrou nesse espumante, né? É um espumante um pouco mais exuberante aromaticamente, mas essa exuberância de uma fruta um pouco mais madura, um pouco mais desenvolvida, né? Aquela fruta que amadureceu um pouco mais. Não chamar desenvolvida, vamos chamar de mais amadurecida, assim. Ok? Depois, a gente tem uma outra região famosa de cremã, que é a Borgonha. Só que o que acontece na Borgonha? A Borgonha ela é muito famosa pelos seus vinhos tranquilos de Chardonnay e de Pinot Noir. Então, tem bem menos cremã aqui, tem bem menos produção, mas a qualidade normalmente é alta. Mas as uvas, e aí uma das peculiaridades, uma das exigências do cremã de Borgonha é que para se fazer tem que ter no mínimo 30% de Chardonnay ou de Pinot Noir. Pode ser 30% de uma, ou 30% da outra, 30% de um misto entre elas, que são as uvas mais nobres da Borgonha. Então não é todo o produtor que vai destinar parte dessas uvas nobres para fazer um vinho espumante. Outra coisa, é uma apelação regional da Borgonha, ou seja, pode vir uva de qualquer lugar da área da Borgonha.
Então, por exemplo, vamos pegar esse produtor aqui. Tá? É um produtor que também chega no Brasil, Chardonnay Nicole, que é um produtor de Chablis. É muito mais famoso o Chablis. E ele é um produtor pequeno de alta qualidade. Então ele cobra muito mais caro pelo Chablis, tranquilo, do que pelo Cremant de Bourgogne. Ok, são alternativas? São. Mas só para a gente dar o exemplo de que na Borgonha o volume é menor e tende os vinhos cremants serem um pouco mais caros. Porque é uma região cara. Depois, outras uvas que podem aparecer são as demais uvas da Borgonha, principalmente as duas uvas auxiliares mais famosas, a Gamay e a Ligoté. Lembrando que a Gamay pode entrar no máximo em 20%. Aqui os espumantes podem ser, os cremants podem ser tanto branco quanto rosés, mas mesmo se for rosé e usar a Gamay, no máximo 20%. Depois vão entrar outras uvas da Borgonha, famosas, né? Mas bem menos. As uvas são famosas, mas bem menos protagonistas na Borgonha. Por quê? Porque Chardonnay e Pinot são ao concurso. E agora, a Borgonha, há pouco tempo atrás, ela aprovou duas nomenclaturas um pouco diferentes para os seus cremants, que seriam Amiens e Grand Amiens. O que isso significa? Continua sendo crema de Borgonha, mas com regras um pouquinho mais rígidas. E que se seguir essas regras, pode botar essa classificação dizendo assim, beleza. Se for Amiens, estamos falando aí de 24 meses de surli mínimo. Por quê? Porque se não for, o cremant só exige aqui na Borgonha 9 meses mínimo. E se for Grand, no mínimo 36 meses de surli, e aí já tem uma regra máxima de 15 gramas de açúcar residual. Por quê? Porque eles entenderam o seguinte, bom, os nossos cremants aqui, eles são cremants mais caros. É difícil de eu competir um cremant da Borgonha com um cremant da Alsácia, por exemplo. A Alsácia vai ter um volume maior. Então eles falaram, olha, vamos pegar e vamos criar uma regra um pouco mais rígida, que é opcional do produtor, mas que ele pode mostrar para o consumidor que ele está agregando mais valor aqui. Claro que ainda vai ser mais caro, mas esse é o grande objetivo da Borgonha. Porque vai ser mais caro de modo geral. Então diz, ok, então é caro e vamos cobrar caro. Não tem problema. Mas vamos dar essa distinção que é relativamente nova. Então, Cremant de Bourgogne é caro, tá, gente? Vai ser mais caro de modo geral que outros lugares, que outros Cremant, por exemplo, que Cremant de Alsácia, Cremant de Loire e outros. Mas a qualidade também, de modo geral, é um pouquinho mais alta, tá? Não dá para ser genérico, tá? Mas, de modo geral. Outra região que tem bastante volume e que tem diferentes cremants interessantes, dos mais simples aos mais complexos, é o Loire. Loire é uma região grande, é uma região ampla, e aqui vocês estão vendo, né? Aqui o produtor, inclusive, citando, né? Ó, método. Deixando bem claro aqui, opa, risquei em cima. Ó, deixando bem claro aqui, ó, que é um Cremant do Loire. É uma apelação do Vale do Loire. Então, vocês vão ver que ela vai aparecer escrito, né? Cremant do Loire. Aí aqui, ó, Appellation Cremant do Loire Contrôlé. Né? Tá dizendo aqui, ó. Que é a apelação do Vale do Loire. Que inclusive leva o nome, né? O nome da apelação é essa. Só que aqui é uma área ampla, é uma área grande, mas aqui a gente também tem em algumas peculiaridades. Primeiro, qualquer Cremant do Loire já parte de 12 meses mínimo de autólise. Esse é um ponto importante. Tem um volume um pouco maior, ainda menor do que a Alsácia, mas é a segunda maior área em volume de Cremant. Ela está sempre ali brigando com Cremant de Limbourg, mas aqui como é uma área maior, normalmente vai ganhar em volume. E a qualidade média também é uma qualidade média alta. A gente já viu, né? Cremant, a tendência é ter uma qualidade um pouco mais destacada. Aqui podem ser, a gente vai ter tanto Blanc quanto Rosé. E as uvas, e a uva mais comum, mais utilizada, normalmente vai ser Chenin Blanc e Chardonnay. Tanto a Urbois, que acaba sendo uma uva um pouco mais secundária. Depois, para os rosés, a gente vai ter as uvas tintas, né? Tanto a Cabernet Franc, que é bem cultivada aqui, como também é permitido a própria Cabernet Sauvignon, a Grulot, a Pinot Noir.
acaba sendo até um volume bem menor, assim, os Cremant de Loire Rosé, eles têm um volume bem menor do que os Blanc. É muito mais comum os vinhos brancos. Só que o que está acontecendo no mundo agora? O mundo está querendo vinho rosé. Então, claro, eles estão também produzindo maior volume de rosés para atender essa demanda do mercado. Tem uma quantidade bem grande de produtores e a região principal é bem na parte central ali que vai pegar Anjou-Sumi e a parte de Touraine que vai pegar essa parte central aqui do Loire, que é onde vão concentrar a maior parte de produção dos cremants do Loire. Vou falar para vocês assim, ó, se a gente falou que a Alsácia tem um maior volume, se a gente falou que a Borgonha tem menor volume, fica muito mais caro, eu acho que o Loire está no meio do caminho aí. Né? Eu gosto muito quando usam Chenin Blanc com Chardonnay, acho que é um bom caminho assim para eles e trazem vinhos bem interessantes. E depende da região, né, gente? O residual de açúcar vai oscilar, né? Desde vinhos com menos residual de açúcar, que normalmente eles vão chamar de extra brut, e algumas regiões podem chegar, inclusive, os vinhos serem doces. O mais convencional é o brut, que vai ficar aí com um teor de açúcar residual próximo a 12 gramas de açúcar por litro. Tá? Que é quando a gente fala dos cremas. Vai oscilar um pouquinho de região para região, mas o bom é que vem especificado. Por exemplo, o que eu estou provando com vocês é um extra brut. Então, ele já vem especificado ali. Outra região que tem cremã, um volume até interessante, mas menor, porque o grande protagonista são os vinhos tintos, é Bordeaux. Bordeaux tem o famoso cremã de Bordeaux. Isso também é uma vantagem para a gente quando a gente fala de cremã, né? A maioria desses cremãs, eles vão vir com o nome da região. Então, a gente sabe de onde vem, né? Cremã de Bordeaux vem Bordeaux. Pode ser também branco ou rosé. Mínimo 9 meses de autólise, Surli. Surli e autólise é sinônimo, tá, gente? Surli e autólise é sinônimo. Então, Surli é exatamente esse processo de decomposição das leveduras. E vai usar o quê? As uvas brancas da região, principalmente Sauvignon Blanc, Semillon e Muscadet. Depois pode entrar a Uni Blanc, Colombard. Sempre lembrando que o termo, né, que aparece quando aparece Blanc de Blanc é um vinho espumante feito de uvas brancas, Blanc porque ele é branco, de Blanc porque ele é de uvas brancas, e quando aparece o termo Blanc de Noir, ou Blanc de Noir, é porque é um vinho branco, espumante branco, feito de uvas tintas, só que vinificadas em branco. Então, esses são termos que são bem comuns também serem utilizados nos cremãs, tá? É bem comum eles utilizarem. Porque o cremã que eu tô provando com vocês, ele é lá da Alsácia e ele usa esse termo. Ele deixa claro aqui dizendo que ele é um Blanc de Blanc. Como usa duas uvas brancas, ele já tá me dizendo, olha, ele é um vinho espumante branco feito de uvas brancas. Claro, pra gente saber, a gente tem que estudar, né? Mas já tá mais fácil, né? Já tá mais fácil. Já fica mais fácil da gente entender, né? Não é tão bagunçado, né? Isso que é bom, né? Não é tão bagunçado. Então tá a informação aqui pra gente, né? Já nos dá um norte. Em Bordeaux, de modo geral, vai ter bastante Blanc de Noir, porque tem muita uva tinta lá, só que eles vão vinificar em branco. A mais comum é usarem normalmente, né, Cabernet Franc e Merlot. Merlot principalmente porque tem maior volume. A Cabernet Franc normalmente para trazer um pouco mais dessa acidez. E também, claro, vão misturar. Vai ter essa mistura de uvas brancas, de uvas tintas, brancas também. O maior volume é de uvas brancas. Mas vamos pensar o seguinte, né? Cremant de Bordeaux é relativamente recente, já se fazia. Só que eles pegaram e aprovaram a apelação, que é uma apelação regional, ou seja, de toda a região de Bordeaux, só em 1990. Então, é uma apelação relativamente nova. Tá? Relativamente nova. Bom, e aí a gente chega numa região que é pequena, mas, para quem não sabe, foi a região aonde nasceu o espumante. Porque o espumante ele não nasceu em Champagne.
Muitas vocês vão ouvir muita história que nasceu ali na região de Champagne. Não, Champagne foi quem organizou o processo. Mas os primeiros a fermentar vinho para manter a borbulha retida na garrafa foi a região de Limoux. E Limoux fica lá no sul do Languedoc-Roussillon, nessa regiãozinha aqui. Então a gente tá pegar como uma referência aqui Montpellier, que é uma cidade grande aqui próxima. Então a gente está aqui, vou até marcar aqui no mapa para vocês, para ficar mais fácil, tá? Vou pegar aqui, ó. Então a gente está aqui, ó. Aqui é Montpellier. Tá? Opa, marquei demais. Mas beleza, aqui é Montpellier. Aqui é Montpellier. Então, um pouco mais aqui a sudoeste de Montpellier, a gente chega na região de Limoux. E foi aqui que o espumante nasceu. Como a gente está no Languedoc-Roussillon, a gente está em áreas menos prestigiadas do que outras regiões da França. Os vinhos aqui, eles têm menos prestígio, né? É uma região de muito volume, tem muitos vinhos, né, em vários níveis, Vins Pays e outros. Mas aqui a gente tem apelações importantes, e uma das apelações importantes que a gente tem aqui é o Cremant de Limoux. A gente tem o Blanquet de Limoux, que também é outro espumante, mas o Cremant de Limoux é o de maior qualidade. E a qualidade média é alta. É alta. Só que o volume é um pouco menor que outros, então é um pouco mais difícil de achar. As uvas, são várias uvas permitidas, a grande maioria vão ser uvas brancas, a gente vai ter um pouquinho de Pinot Noir que pode entrar nos rosés, mas o Cremant de Limoux ele já nasce com no mínimo 12% de autólise, ou seja, já é uma régua um pouquinho maior, né? No mínimo 12% de Surly. 12%, 12 meses de Surly, né? Já é uma régua um pouquinho maior. 12 meses de autólise mínimo, ou seja, pode deixar mais tempo. E aqui está um diferencial dos produtores. O vinho que eu estou provando com vocês, ele, por mais que a exigência mínima da região da Alsácia era 9 meses, o produtor escolheu aqui deixar 12. O produtor escolheu deixar 12 meses. Então ele preferiu, né, ficar um pouco mais de tempo. Essa foi a escolha dele, tá? Ele preferiu deixar um pouco mais de tempo. Ok? Vocês estão perguntando, vocês estão pedindo para ver o rótulo. Eu mostro o rótulo para vocês aqui, peraí. Tá na câmera um pouquinho maior. Ó, eu trago aqui, ó. Ele trouxe aqui a designação, né? Ele tá falando, ó, ele é um Blanc de Blanc, método tradicional, né? Cremant de Alsáce, aí vai ter aqui escrito embaixo, ó. Appellation Cremant de Alsáce Contrôlé. Dando essa definição, ó. Claro, o rótulo ele é branquinho, mas como tá, o espumante tá geladinho, tá meio úmido, tá parecendo meio molhadinho. E o produtor preferiu fazer o vinho dele com 12 meses. Quando ele 12 meses, o que acaba acontecendo? Tem um pouco mais de processo de autólise que normalmente vai agregar um pouco mais de qualidade para o produto. É uma escolha dele, escolha do produtor fazer isso. Quando tu tem já uma regra mínima de 12 meses, tu já parte de uma régua um pouquinho mais alta. Né? Uma régua um pouquinho mais alta, um pouquinho mais destacado aí. Mas sempre vai depender do produtor. Aqui, como a gente está já, né, na cadeia dos Pirineus, são regiões de mais altitude, principalmente pelo frio que desce dos Pirineus. Então é uma região, por mais que esteja ao sul, mais próximo do Mediterrâneo, aqui a gente tem uma moderação importante de temperatura que traz uma acidez um pouco mais destacada. Tá? Essa acidez mais destacada é um grande diferencial. Então, são normalmente espumantes com uma complexidade interessante, com uma acidez interessante, os Cremant de Limoux. Só que eles são um pouquinho mais caros também, até pelo volume, né? Eles têm uma vantagem que eles estão em regiões de menos prestígio, tá? Menos famosa. Mas são caros, né? São caros de modo geral. E a qualidade também é bem interessante. E aí a gente tem outras apelações de Cremant em regiões bem menorzinhas, como o Cremant de Jura, o Cremant de Savoie e o Cremant de Die. Então, Cremant de Jura no Jura, o Cremant de Savoie no Savoie ou Savoie, né? Então depende. Aqui é uma região que isso aqui foi uma região importante, inclusive de domínio italiano, uma certa parte, né? Aquele antigo reino de Savoie, né? O antigo reino de Savoia.
os italianos chamam de Savoia, os franceses de Savoie, né? Mas como era um reino pertencente a boa parte da Itália, antes da Itália ser unificada, né? Muitos vão chamar aqui de Savoie, tá? A Savoie em francês, que é o termo mais comum. Beleza. São 3 áreas que as uvas vão mudar de acordo com a região. O Jura é uma região de mais altitude, o Jura é uma região um pouco mais fria, vai usar bastante a Chardonnay, vai ser um cremant muito ácido, né? Vai ter aquele caráter cítrico, de cítrico maduro. Entra um pouquinho de Pinot Noir, mas a grande maioria vai ser Chardonnay, que é a grande uva do Jura, de modo geral. É a uva mais plantada. Né? Sei que tem muita gente que gosta da Trousseau, tem muita gente que gosta, né, da própria Pulsar, da Savagnin, mas Chardonnay é a grande uva, né, do Jura, assim, no sentido de volume, também de qualidade, enfim, tem muita coisa menor também, que é muito legal. A Cremant de Savoie, né, que vai usar outras uvas, como a própria Chardonnay, mas já quer que vai ser uma uva com um pouco mais de destaque. É uma uva branca, tem uma acidez interessante, e ela acaba aqui entrando, né, no mínimo 40%, alguns chegam a ser quase 100%, mas é uma uva que ela é bem comum aqui. Assim como lá a gente vai ter no Vale do Rhône, fica bem, né, entre o Rhône Norte e o Rhône Sul, o famoso Cremant de Die. Todos são método tradicional, tá? Todos esses 3 cremants aqui. E aqui vai entrar a Clairette com um volume um pouquinho maior e vai entrar um pouco mais da Muscat. A gente sabe que a Muscat é uma casta um pouquinho mais aromática, então inclusive ela tem uma limitação, porque eles não querem. Por que a Alsácia não por que a Alsácia não permite a Gewürztraminer lá no Cremant de Alsácia? E por que aqui em Die eles limitam o número da Muscat? Porque são castas aromáticas e se acaba fazendo muita dessa uva, fica um vinho um pouco mais intenso em aroma, mas com um pouco mais cansativos. Então eles limitam um pouco, a própria apelação limita para dar um direcionamento para o estilo. Ah, mas eu quero fazer com mais muscato, com mais castas aromáticas. Beleza, pode fazer, faz, mas não vai chamar de cremant, porque está fora da regra da apelação. Vai botar um outro nome, certo? Aí tem algumas alternativas aqui. Tá? Mas aí, né, um perfil diferente. Normalmente, tanto o cremant de Savoie quanto o cremant de Jura são cremants um pouco mais ácidos, são cremants com acidez destacada. Ácido não é no mau sentido, tá, gente? É no sentido de uma acidez destacada, com maior protagonismo, enfim. Legal, né? Bom a gente entender um pouquinho, para aprender um pouco mais, né, sobre as características. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês. Deixa eu ver como é que estão esses vinhos aqui. Na taça. A complexidade agora, que tá quente, né? Óbvio. A temperatura já aumentou bastante. Mas a complexidade aromática tá incrível, assim. Perfil aromático delicioso. Delicioso. Muito, muito. Vocês pediram aqui para mostrar o rótulo mais de perto. Eu mostro para vocês aqui, ó. Na verdade, o que eu tô provando com vocês? Deixa eu trazer mais para cá, ó. Tô provando um produtor chamado Henri Kiefer. É um crema de Alsácia. As informações estão tudo aqui no rótulo. Olha que bonitinho, né? É um Blanc de Blanc, já sei que é feito com uvas brancas, que é um espumante branco. Já sei que é Alsácia, é uma crema de Alsácia. Ele está dizendo, né, que ele é um vinho que tem... ele está classificado como brut, né? Ele tem um residual de açúcar um pouco menor. E o legal é o seguinte, é que, claro, 12% de álcool, tem um pouquinho mais de peso, né? Tem um pouquinho mais dessa intensidade. Eu trago nessa câmera aqui para vocês também, ó. Ele tem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de peso. E... Tá um pouco maior também. Aqui, ó. É bonitinho. E boas alternativas de preço. Acho que uma das vantagens, assim, dos cremãs é exatamente ter um preço mais competitivo. Barato não é, né, gente? A gente sabe que não é barato, mas são boas alternativas. E agora vocês têm um direcionamento para entender um pouquinho, né? Cada área, um pouquinho dos seus estilos, um pouquinho das suas características, né? Diferentes estilos aí. Tá, deixa eu responder umas perguntas de vocês aqui. Nossa, a aula passa voando, né, gente? Caraca, passa voando. A Linda Alice falou que já tomou um limu e lembra do aroma de fermento, é bem comum, né? Bem comum. Dizendo que só pra deixar com ela com sede no sábado. Não, né? Tipo aqui, ó, eu vou ajudar vocês aí, eu vou aqui.
Ajudar vocês a matar a sede desse sábado, tá? O Paulo tinha perguntado, esse cremã de degustação é extra brut ou brut? Pode mostrar o rótulo mais perto? Já mostrei, tá? Na verdade, ele saiu de lá classificado como brut, quando chegou aqui eles classificaram como extra brut. As regras são um pouquinho diferentes, né? Então, as regras são um pouquinho diferentes. E aí tem uma coisa também, né? Como o brut tem o máximo de açúcar residual, o produtor pode botar também como brut, tá? Olha, sacada legal, tá? Na França tem um açúcar, vai oscilar um pouquinho aí dentro das apelações, mas de modo geral na França como no Brasil, o teor de açúcar é o máximo para cada uma das classificações, né? Que normalmente o Brut vai transitar aí próximo a 12 gramas de açúcar por litro, 15 gramas, depende da região. O produtor pode classificar como Brut se não está abaixo disso. Aqui no Brasil, como a regra é um pouco mais restrita, né, um pouco mais de limitação, eu posso escrever no contrarótulo com aquele teor, né, de açúcar residual. Foi o que eles fizeram aqui, né, botaram como extra brut. Deixa eu ver o que mais tem de produto de interações de vocês aqui. A Daniela dizendo que a aula tá sensacional. Beleza. Dá pra gente aprender bastante nessa troca, é bacana. A Carla falou, é muito boa aula. Já entendi que muita coisa que tinha visto não sabia o significado. Legal, né? Por isso que a gente vai estudando, vamos aprendendo, cara. Legal, o pessoal disse que chegaram atrasados. Vai ficar aqui então para vocês aproveitarem esse conteúdo. O Marcelo, professor, esse consumo maior de rosés começou mais ou menos há quanto tempo? Há mais ou menos 10 anos atrás, tá, Marcelo? E a gente vai, uma aula só para falar sobre isso, mas esse fenômeno dos rosés é muito pelo estilo de um vinho mais leve, mais fresco, menos alcoólico, fácil de tomar. Um pouco dessa é a busca. A Carla perguntou o que seriam vinhos tranquilos. Os vinhos tranquilos são vinhos sem borbulhas. Vinhos sem gás. São vinhos tranquilos. A Marcela perguntou qual a melhor harmonização para cremã? Depende do cremã, mas de modo geral, o que eu gosto muito? São espumantes com um pouco mais de peso, um pouco mais de sabor, um pouco mais de acidez, um pouco mais de complexidade, um pouco mais de persistência. Aí eu gosto de usar para comidas. Normalmente eu gosto de carnes brancas que tem um pouquinho mais de peso, eu gosto de botar um pouco mais de tempero, eu gosto, por exemplo, de fazer uma redução com frango, fica muito gostoso. Eu gosto de botar frangos com legumes. Eu gosto de colocar até um pouquinho, né? Fazer um frango, por exemplo. Pode ser frango, pode ser peixe. E faz um molho gostoso. Faz um molho com uma redução de vinho. Tem muito recurso. Aí, quem gosta, eu gosto muito também. Quando tem as notas alcoólicas mais presentes, eu gosto de fazer um peixe grelhado e aí dar uma pinceladinha de manteiga para ele dar aquela caramelizada, fica uma delícia. Mas tem muito recurso, né? Principalmente quem gosta de canapés, quem gosta de tapas, faz aquela base, a base de pão, com as notas alcoólicas combinam muito bem. E aí a cobertura aí vocês podem brincar, né? Pode trazer ali alguma coisa como até com molho de tomate, né? Trazer um tomate com aquele manjericão também fica bom, porque ele tem essa nota, né? Tem acidez para combater o tomate, tem a nota frutada que vai muito bem com a nota frutada do tomate. Então também dá para brincar aqui, mas eu gosto de trazer um pouco mais de peso para a harmonização dos cremãs, porque eu acho que tem mais recurso, né? Claro, é muito pessoal, mas acho que tem mais recurso aqui para utilizar. A Joana, professor, poderia indicar algum livro que fale mais da história dessa região? Qual região, Joana, você está falando? Mas querem um livro muito bom, é que está em falta no Brasil agora, é o Atlas Mundial do Vinho, que fala das principais regiões do mundo. Tá? Mas está em falta agora. Mas é um bom livro quando sair a versão. Né? Quem lê inglês pode comprar em inglês, porque que inglês é um pouco mais caro, mas para mim é o melhor livro de regiões do mundo inteiro. Tá? Atlas Mundial do Vinho, do Hugh Johnson e da James Robson. Muito, muito bom. E assim, ó, vou dizer para vocês, tá, meninos e meninas? Ótimas alternativas bem interessantes, preços bem interessantes, principalmente se a gente comparar com champanhe. A gente sabe, né? Champanhe são espumantes mais caros. E a régua de cremã, a gente viu que é uma régua de cremã um pouco mais alta para espumantes. Então, boas alternativas. Procurem bons produtores. Né? Eu acho que também sempre ajuda. A qualidade vai ficar maior. Os cremãs podem ser caros, podem. O produtor pode cobrar, um produtor pequeno, de alta qualidade, vai cobrar mais caro pelos seus espumantes, vai cobrar mais caro pelos seus espumantes, sim. Mas vocês encontram cremãs com uma qualidade muito alta aí em R$ 200, enfim.
Champanhe não, né? Champanhe a régua vai ser a partir de 400. Então, pela metade do preço, consegue ter uma experiência muito boa com espumante francês de uma qualidade muito alta. É legal aprender, né? É legal aprender, coisa bem boa. Então, dica para vocês de ouro aí, né? Vão para Cremã, bons produtores. Cuidem também, né, de quem vocês estão comprando. Tem gente que tem dificuldade de vender cremã, às vezes o cremã fica muito tempo parado, então comprem de importadoras boas, comprem de lojistas bons, né? Também outra dica, né? Condicionamento faz um trabalho bem, bem importante. É isso, turma. Como é legal a gente aprender, né? Legal, vamos aprender. Olha a dica e provem cremãs, né? Provem cremãs que vocês vão aí ter boas experiências, claro, seguindo as dicas aí para ter umas experiências mais interessantes. Passa rápido, né? Mas acho que é legal, deu pra entender um pouquinho sobre cremã. Vamos despedindo de vocês, deixar um beijo muito mais que especial, deixar um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.